Irmãos, existirão momentos que exigirão de nós posturas. Mas essas posturas, nem sempre, nós teremos alguém para consultar, teremos alguém para conversar, questionar, para podermos compartilhar ideias, para nós podermos então chegar a uma conclusão de como então nós vamos agir. Quando esses momentos surgem, onde é que você busca referência? De onde é que você tira o padrão para que você possa tomar certas atitudes? É muito normal para todos nós, nós temos visto, nesse período que nós estamos vivendo, período de eleições, vou focar aqui nas eleições presidenciais, o quanto que a mídia tem sido responsável por construir as imagens de todos os candidatos, sejam positivas ou sejam negativas. E nós vamos chegar então ao final deste mês para o momento onde estaremos no segundo turno, onde irá então acontecer ali a disputa de votos entre os dois principais, Lula e Bolsonaro. Eu disse que eu não iria falar sobre o nome de candidatos em nenhum momento, mas não estou falando aqui sobre qual voto você deve escolher, não é isso. Eu só estou pegando duas figuras, que no momento estão muito conhecidas, que no momento existem prós e contras de todos os lados, para com as duas figuras. São dois personagens, se nós podemos dizer assim, que foram de certa forma construídos pela própria mídia. E se nós pensássemos nessas duas figuras, você provavelmente tenha uma opinião sobre elas. Você é bem provável que seja ou a favor de um ou contra outro, ou tenha mais tendência a estar olhando para um do que para o outro. Esta foi a maior discussão que nós vimos nesses últimos meses. Mas eu diria a você, imagine comigo, se esses dois homens entrassem na igreja nesse exato momento e eles sentassem em qualquer banco, seja do seu lado ou não, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação se nesta noite o Lula entrasse na igreja e sentasse ao seu lado? Qual seria a sua reação, então, se o Bolsonaro entrasse nessa igreja e sentasse ao seu lado? Por que eu estou pensando sobre isso? Porque eles são pessoas que geraram nesse tempo, junto com o que a mídia está fazendo, polarizações. Geralmente, ou você é um, ou você é outro. E se você é um, é porque você odeia o outro. Não é isso que a mídia fez? E quando nós pensamos como igreja, esse tipo de postura é coerente? Então, se nós formos imaginar qualquer um deles que veio à igreja, a primeira vez na igreja Filadélfia, qual deles você convidaria para ir na sua casa? Para você pregar o evangelho para eles? Estou colocando aqui pessoas que são extremos porque um deles, a mídia construiu uma imagem de que ele é satanista, comunista, e todos os istas possíveis jogaram várias imagens em cima de uma pessoa, sem que qualquer um tivesse prova disso. Enquanto o outro, que é o fascista, que é o mal educado, que é o que agora que a mídia está falando até que ele queria comer carne humana, criaram várias imagens. Mas o que é que você pensa sobre as pessoas? Quem é que está moldando na sua mente o que você pensa sobre as pessoas? Estou jogando aqui num extremo. Não acho nem que eles vão vir para Itapeva nessa semana ou entrar aqui, não. Mas é que são imagens de pessoas que nos levam a refletir como é que nós tratamos o próximo. Porque talvez, pensando nesse caso, você possa identificar a linha de raciocínio que você tem e se questionar como é que você então se comporta com qualquer tipo de pessoa que entra na igreja. Com qualquer tipo de pessoa que diz que quer buscar a Deus. Muitos chegariam a pensar, não, fulano ou ciclano, candidato X ou Y,
Não, como é que ele está aqui dentro buscando a Deus? Quem é ele para agora estar buscando um relacionamento com o Senhor? Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Precisamos lembrar, irmãos, que Deus justifica os pecadores pela fé somente. Eu quero convidar você para nós pensarmos sobre isso nesta noite. Abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, onde nós faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 14. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 14, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Feche os seus olhos, quero orar com os irmãos mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, em outra porção da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe. Que o Senhor nos permita ter a compreensão clara da Tua palavra, Senhor, para que nenhum de nós volte para o seu lar com confusão na mente, sem compreender qual é a vontade do Senhor. Que o Senhor nos permita entender a Tua palavra para nós podermos viver de maneira agradável ao Senhor em todos os momentos, em todos os lugares. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Vamos à carta de Paulo aos Gálatas. Foi escrita, então, para tentar fazer com que esses irmãos voltassem à essência. Os irmãos da região da Galácia estavam se afastando vagarosamente do verdadeiro evangelho, ao ponto do próprio apóstolo Paulo, quando no capítulo 1, versículo de número 9, dizer, então, aquele, então, que pregar um evangelho que vá além do evangelho de Cristo, que ele seja anátema. Ou seja, que seja maldito. Este era o contexto daquelas pessoas. Alguns estavam tentando perverter o verdadeiro evangelho e os irmãos da Galácia estavam se deixando levar por este outro evangelho. Mas você imagine comigo, então, uma vez que um povo, e aqui nós não estamos dizendo de uma cidade apenas, é a região toda da Galácia, um povo todo, sendo direcionado por outra mensagem, é normal que este povo então passe a viver conforme esta nova mensagem. Então aquilo que os irmãos da Galácia entendiam ser necessário para a sua salvação, agora começa a receber uma alteração. Não é mais a base de Cristo que eles têm em sua mente, necessário somente para eles poderem, então, serem salvos. Então veja que Paulo começa a tratar com eles, primeiro sobre si, sobre o seu apostolado, para defender junto àquelas igrejas quem era ele e o que ele estava fazendo ali com eles naquele momento. Porque ele estava enviando aquela carta. Então, ao passo que ele vai recordar àqueles irmãos a mensagem que não vinha dele, mas a mensagem que ele havia passado, que tinha vindo diretamente do Senhor. Porque aqueles irmãos, então, deixando uma vez, estavam passando a ser incoerentes com as suas posturas. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 2, no versículo de número 11, ele traz uma circunstância
ele traz uma recordação aos irmãos da Galácia. Ele diz então, logo no versículo 11, que ele então se encontrou com Pedro, Cefas, aqui como o texto está trazendo para nós. Pedro, que naquele momento havia se tornado repreensível. É interessante de ver aqui então que esse diálogo de Paulo para com os irmãos da Galácia está sendo sobre um outro apóstolo. Nós não estamos falando de qualquer discípulo, nós estamos falando de um apóstolo, falando de outro apóstolo neste momento. Veja então que o que estava acontecendo na região da Galácia não era apenas com qualquer membro da igreja, era também com os líderes, com os apóstolos que estavam então se afastando da verdade do Senhor. Por isso Paulo, através de sua carta, vem lembrar aqueles irmãos que Deus justifica os pecadores através da fé somente. Quando nós nos esquecemos disso, nós somos capazes de ter atitudes completamente incoerentes com o Evangelho. Veja então o que é que ele fez naquele momento. Versículo de número 12 então diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Como ele está dizendo aqui, ele estava, Pedro, comendo com os gentios. Ele estava junto com aqueles que não fazem parte da linhagem judaica. E naquele momento, ele está desfrutando da mesa com eles. Ele está convivendo, está aprendendo deles. Mas há um momento em que os da parte de Tiago, como ele diz no final do versículo 12, os da circuncisão, ou seja, os próprios judeus, chegaram perto dele naquele momento, ele se afasta. Ele se aparta daquele grupo dos gentios, porque ele passou a temer aqueles homens naquele momento. É interessante de ver a postura de Pedro, que ele está então neste momento escolhendo para quem ele vai mostrar qual tipo de imagem. Enquanto ele está com os gentios, ele se comporta com os gentios. Enquanto ele está com os judeus, ele agora se comporta para com os judeus. Ele não está conseguindo na sua mente entender o que é unidade. Ele não está conseguindo entender o que é comunhão, porque Pedro nesse momento tem algo na sua mente, uma doutrina que ainda não parece estar muito clara. A doutrina da justificação. Pedro então vem mostrar isso para nós por causa da palavra final que está então no versículo de número 12. Palavra circuncisão. Essa expressão, ela vem aqui trazer então a conotação do que acreditavam aqueles que estavam com Tiago. O grupo dos judeus, judaizantes, que são convertidos a Cristo, mas que querem permanecer em algumas práticas da antiga aliança. Então nós vemos que este grupo defendia circuncisão é necessária para a salvação. Circuncisão é necessária para que as pessoas possam fazer parte do povo do Senhor. Porém, como Paulo começa a descrever neste momento, a circuncisão em Cristo, ela já não é mais necessária. O cristão, portanto, agora ele passa pelo batismo para ser parte do povo, batismo, momento este, onde ele externaliza a fé que já está no seu interior. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz o seguinte sobre este assunto: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo.
A palavra deixa muito claro para nós que na nova aliança, a circuncisão já não é mais necessária. Agora, para passarmos a fazer parte do povo do Senhor, nós passamos pelo batismo. Porém, aquele grupo que está reunido naquele instante não compreende isso e não aceita isso. E por isso eles continuam se comportando como se eles estivessem com um pé na antiga aliança, insistindo para que essa prática da circuncisão ela seja então necessária para aqueles que vão fazer parte da igreja. Por isso os gentios são um povo estranho. E então Pedro se afasta deles quando os da circuncisão acabam chegando então próximo a ele. É uma incoerência que nós encontramos na mente de Pedro para com o discurso que ele tem ao explicar àquelas pessoas, inclusive aos gentios, sobre fé, sobre a fé em Cristo Jesus. Mas é interessante que esse tipo de atitude, ela não está então focada apenas a Pedro ou ao seu tempo. Essa é uma atitude que ainda possuem os cristãos que criaram nas suas mentes um padrão de cristianismo, que criaram nas suas mentes como deve ser a pessoa que frequenta a igreja, como deve estar a pessoa que quer servir a Deus. E elas criam isso não com um pressuposto bíblico, não conforme o Senhor as orientou, mas conforme a sua própria mente, conforme os seus próprios ideais, suas filosofias, suas ideias, determinaram então que assim o fosse. É interessante que Tiago, quando escreve sua carta, falando um pouco sobre este assunto, que Tiago fala de uma forma muito prática da vida cristã, ele diz então, se na igreja, no templo do Senhor, entrassem duas pessoas, entrasse um rico e entrasse um pobre, a qual deles, então, daríamos o lugar de honra? Qual dessas pessoas receberiam, então, lugar de destaque? Ele diz isso a um público de homens que, na maior parte das vezes, davam uma atenção maior àqueles que eram ricos. Aqueles fariseus que davam atenção àquelas pessoas por causa daquilo que elas demonstravam exteriormente. Tiago vem dizer em sua carta que estes homens ou estas pessoas que assim se comportam, eles não são nada mais do que juízes. Se comportam como juízes, como se eles fossem, então, aqueles que estão acima da própria palavra de Deus, determinando, neste caso, pela situação financeira, quem deve então receber honra, quem deve receber destaque, quem deve estar no meio deles ou não. Porém, judeus, gentios, têm a mesma condição religiosa. Paulo já diz isso quando escreve a sua carta aos romanos. Muitos daqueles, então, que entram na igreja, possuem também a mesma condição religiosa que muitos de nós, ou mesmo questão financeira. Pouco importa o que está, então, essa pessoa vivendo externamente. Até mesmo o intelecto dela pode ser igual ou diferente. Roupas iguais ou diferentes. Ideologias podem ser iguais ou diferentes. Profissões pode ter a mesma que você tem ou pode ser uma completamente diferente. Quando nós não compreendemos com clareza o Evangelho, nós não compreendemos com clareza a justificação, e nós acabamos tendo posturas incoerentes, e agimos até mesmo como aqueles que Jesus chamava de fariseus, escribas, aqueles que no seu tempo cobravam os discípulos pelo fato deles não lavarem as mãos. Homens que se preocupavam apenas em lavar as mãos, mas jamais haviam se preocupado em lavar os seus corações diante do Senhor. Jesus os chama de hipócritas, porque por fora pareciam belos, mas por dentro estavam, portanto, longe de Deus.
cobrando apenas das pessoas posturas que eles nem mesmo eram capazes de viver. É interessante de ver então estes exemplos que a palavra de Deus nos traz, de homens e mulheres que são capazes de agir de uma forma completamente diferente daquele discurso que elas trazem. Pedro está fazendo isso nesse momento. Prega um amor, prega a graça, prega o evangelho, mas na hora que ele coloca isso em prática, ele se afasta daqueles que não são judaizantes. Ele se afasta daqueles que não foram circuncidados, porque na sua mente este conceito era necessário para que aqueles homens fossem então salvos. Você se relaciona com muitas pessoas todos os dias, na sua família, no seu trabalho, sua vizinhança. São muitas pessoas que passam por nós todos os dias. Como é que nós nos comportamos com eles? Como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas? Será que eu e você temos buscado coerência? Coerência do nosso discurso para com a nossa atitude? Falamos de um evangelho da graça, falamos de um evangelho que recebe o pecador. Será que esta é a nossa postura em todos os dias? Quando encontramos com familiares, colegas de trabalho ou vizinhos, que nós sabemos nitidamente que estão ainda vivendo em pecados abomináveis diante de Deus, como é que nós olhamos para essas pessoas? Pedro estava sendo completamente incoerente à sua postura, à sua fala, com a sua postura. Mas veja que o versículo de número 13 traz para nós, então, a influência que Pedro tem em meio aos demais. O texto diz: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Veja só, então, Pedro, um líder da igreja, um homem conhecedor das Escrituras, conhecedor agora do Evangelho, por meio de Cristo Jesus, ele está liderando outros grupos. As pessoas olham para Pedro e elas observam que ele é um homem sábio, é um homem que tem uma postura sempre coerente, até o ponto de outros líderes, como Barnabé, o admirarem. Mas vejam só o que acontece no texto. Os demais judeus, até mesmo Barnabé, observando o que Pedro está fazendo, eles não são capazes de separar o conhecimento que eles têm com o tamanho da influência que Pedro tem sobre suas vidas. E então, naquele momento, o texto diz: os demais também foram levados à dissimulação. Estavam juntos com os gentios, mas naquele momento, quando os da circuncisão se aproximam, eles dão um passo para trás, porque eles temem os da circuncisão. Afinal de contas, imagine você ser visto no meio de pecadores. Imagine você ser visto no meio de outros que são falhos. Esta é a mentalidade que Pedro tem, que ele está influenciando Barnabé e os demais judeus para terem da mesma forma. Interessante que esse é um aspecto que muitas pessoas deixam passar desapercebido nesse texto. Que existiam pessoas analisando a vida de Pedro. Existiam pessoas olhando para aquele homem, vendo as suas posturas. Da mesma forma acontece conosco. Pessoas que estão observando como nós nos comportamos, pessoas que sabem que nós somos cristãos e estão vendo como são as nossas posturas, seja presencialmente ou não. As pessoas olham para nós e elas esperam de nós uma postura coerente. Mas muitas vezes nós influenciamos essas pessoas para algo que não é agradável a Deus. Já observou quantas vezes que você falou mal de alguém, para alguém que nem conhecia essa pessoa,
Você estava ali simplesmente desabafando. E esta pessoa, ela passou a odiar o outro só porque você falou. Ela criou uma mágoa no coração dela simplesmente pelo fato de que você, então, que tem influência, que tem a confiança dessa pessoa, disse para ela que fulano fez isto ou aquilo. Influências. Este é um exemplo que nós podemos, então, demonstrar. Você pode ver em casa os filhos, quanto que os filhos passam a imitar os pais porque eles os respeitam, são influenciados pelos pais. Os pais se comportam de uma certa forma em casa e os filhos começam a imitar. Os pais falam algo dentro de casa, os filhos começam a repetir. Influência. Existem pessoas que estão observando o nosso jeito de falar e o nosso jeito de se comportar no meio delas. É interessante que o Antigo Testamento ele traz para nós um exemplo muito claro disso, com uma consequência negativa, de como que a nossa palavra, a nossa fala pode influenciar as pessoas. Estou falando aqui de Doeg, o Edomita. Não sei se todos os irmãos se lembram dele, mas o episódio que ele aparece é no momento em que Davi está fugindo de Saul, e então Doeg, ele está vendo, escondido na cena, que o sacerdote o ajuda, dando pães e dando a ele a espada que ele havia então batalhado contra Golias, que havia usado naquela batalha, naquele instante. Estava escondida naquele local. Davi sai daquele templo. Mas quando então Saul chega naquele local para saber o que estava acontecendo, surge a figura novamente de Doeg, o Edomita. E o que ele faz nessa hora? Ele usa toda a sua influência perante o rei para dizer diante do rei: eu vi o sacerdote ajudar Davi. Em outras palavras, o rei entendeu: eu vi o sacerdote ajudando o seu inimigo. Qual foi a consequência desta influência? Saul vai até o sacerdote e ele mata o sacerdote e todos os outros demais que estavam com ele naquele momento, simplesmente porque ele achou que aquelas pessoas estavam ajudando o seu inimigo. O sacerdote ajudou, foi morto, sem nem ao menos saber que Davi estava ali, fugindo do próprio rei. A influência de alguém, por uma simples palavra. Interessante que ela pode trazer uma consequência ruim, como ela pode trazer consequências boas. O Novo Testamento, por sua vez, traz um momento, é trágico, mas que traz uma consequência positiva, porque Deus age assim. É o texto de Atos, quando fala sobre Ananias e Safira. É interessante que Ananias e Safira, naquele momento, se os irmãos se recordam, vendem o terreno deles e dão apenas uma parte. Porém, naquele instante, o Senhor revela a Pedro que aquele não era o todo, que eles estavam mentindo. Então, a consequência desse texto é que ambos caem mortos diante do apóstolo por causa da mentira. Mas Deus converte este momento todo, esta influência negativa deles, em uma consequência na vida de todo o povo. Porque logo após, ao observarem que ambos caíram mortos, houve temor em toda a igreja naquele momento. Veja só que interessante, por causa de uma palavra de Pedro para Ananias e Safira, a influência dele, através do que Deus estava fazendo, isto gerou temor, gerou então maturidade àquelas pessoas. Você já pensou como é que os outros te influenciam? Você tem pessoas ao seu redor em todo momento. Pessoas que estão falando com você, pessoas que estão aconselhando você. Você já viu que as pessoas estão te direcionando? E o alerta que a palavra nos traz está no Salmo 1, onde nos orienta a buscar orientação e comunhão apenas com aqueles
que honram a Deus, aqueles que servem ao Senhor, e não aqueles que estão escarnecendo de Deus, porque eles vão nos levar para longe do Senhor. Quem são aqueles, então, que nos influenciam? Essa é uma das questões que nós pensamos neste ponto, com relação à postura de Pedro. Em outro caso, em outro ponto de vista, nós precisamos entender que Pedro tinha uma responsabilidade de influenciar. Então, precisamos pensar como é que estamos influenciando. Nós entendemos pela palavra que salvação vem apenas pela graça, apenas pela fé. Deus não justifica ninguém por aquilo que eles fazem, mas somente por aquilo que Jesus Cristo fez. Justifica o pecador somente pela fé. Por isso, as nossas posturas devem ser coerentes com o que nós ensinamos. Como nós influenciamos as pessoas. O que nós falamos às pessoas vai levar essas pessoas a entender o que nós cremos, conforme a palavra está nos trazendo. Mas há uma terceira e última questão que eu gostaria de destacar neste texto que está no versículo de número 14. Na sequência do texto. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo observando algo muito importante naquele instante. Pedro está sendo repreensível. Ele deixa então de ser irrepreensível para ser então repreensível. Ele precisa de orientação. Ele precisa de uma correção neste momento. É interessante de usar então esta expressão. Quando nós falamos do irrepreensível, eu encontro ela novamente na carta de Paulo aos Efésios. Mas quando ele está falando não sobre uma pessoa específica, mas ele fala sobre a igreja. Ele fala no capítulo 5, versículo 27, que então Cristo Jesus entregou a sua vida com amor sacrificial pela igreja, para que ela fosse feita santa e irrepreensível. Ou seja, para que o povo de Deus pudesse viver em obediência e não carecesse de constante repreensão. Pedro, neste momento, ele precisa de repreensão. Ele precisa de exortação, ao ponto que o versículo 14 mostra para nós que esta repreensão foi feita diante de todos. Uma repreensão feita em público, que muitas pessoas podem pensar, por que então Paulo vem agir desta maneira para com Pedro? Por que ele não chama Pedro num canto e repreende aquele homem para que ele possa entender o caminho que ele está levando? Porque nós estamos aqui tratando de um líder. Pedro, como um líder, precisa ser repreendido na frente dos demais, para que os outros possam ver que o caminho que ele estava trilhando e dissimulando eles a agir da mesma forma, era um caminho completamente desagradável a Deus. Pedro era judeu, como então Paulo continua dizendo no texto, mas ele não vivia como um judeu mais. Ele agora é um cristão, ele agora tem novos valores, ele agora tem novos princípios. Como é que ele poderia exigir daqueles gentios a viver como um judeu? Como é que ele poderia exigir daquelas pessoas a manter práticas em suas vidas que nem mesmo ele mais as mantinha na dele? Vejam só que o texto mostra para nós que quando pessoas se tornam repreensíveis, elas precisam ser corrigidas. Algumas atitudes precisam então ser redirecionadas. Porém, infelizmente, algumas pessoas, diferente de Pedro, quando ouvem a repreensão, elas não entendem que existe autoridade sobre a vida delas. Elas não entendem que isso é necessário para que a igreja mantenha a ordem. E por isso elas se rebelam. Por isso elas se voltam contra os seus líderes. Por isso, muitas vezes,
Filhos se voltam contra os pais, porque não querem viver em obediência diante de Deus, não querem ter mudança de atitudes, querem continuar vivendo conforme os seus ideais e não conforme aquilo que é agradável ao Senhor. A diferença nas posturas, ela virá com a humildade. Quando alguém é exortado, quando alguém está no caminho errado e esta pessoa recebe uma exortação que é clara, que vem das Escrituras, se esta pessoa ela é humilde, submissa a Deus, ela compreende, aceita e muda os seus caminhos. Pedro, neste momento, mostra para nós que não só neste, mas na continuação da sua história, toda a sua submissão e humildade diante de Deus. Porque Paulo faz ele recordar que Deus justifica o pecador somente pela fé, porque nem mesmo eles viviam então daquela forma como eles poderiam passar às outras pessoas tais obrigações. Versículo 15, versículo 16, Paulo continua dizendo para ele: nós não vivemos debaixo da lei mais. Jesus então já pagou a lei no nosso lugar e a lei não traz mais condenação sobre as nossas vidas. A salvação está somente em Cristo Jesus. Paulo está lembrando Pedro nesse momento que para fazer parte da igreja é necessário apenas submissão a Cristo Jesus. Para que alguém possa fazer parte desta unidade, para que alguém possa ter comunhão com a igreja, não são necessárias ações externas, inicialmente a fé em Cristo, que é preciso para que essa pessoa se torne, portanto, parte da igreja de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está dizendo isso, porque os Gálatas estavam deixando o evangelho verdadeiro, evangelho este que estava alterando a maneira deles se comportarem uns com os outros. A comunhão, a nossa unidade, ela jamais deve ser baseada nas nossas convicções pessoais. Mas o que deve nos nortear, o que deve direcionar a igreja, é a palavra de Deus. Porque somente ela pode nos mostrar o que realmente é agradável ao nosso Senhor. Assim, irmãos, nós entendemos que são feitos justos diante de Deus aqueles, não que são melhores que os outros, não aqueles que estão um patamar acima, mas não, aqueles que foram justificados diante de Deus, são aqueles que reconheceram estar num patamar abaixo, porque são falhos, porque são pecadores, porque são aqueles responsáveis por tragédias, por problemas, por discussões e por divisões. Aqueles que reconhecem serem pecadores e pela fé se entregam a Cristo Jesus, estes são feitos justos diante de Deus. É interessante que Paulo, na sua carta aos Romanos, ele começa falando sobre a justiça, mas de um outro ponto de vista. Ele vem mostrar então quem é que precisa dessa justiça. Estes pecadores aos quais eu mencionei, se não voltassem ao Senhor, Paulo diz que sobre eles está a ira de Deus. Interessante de observar este detalhe, porque a mesma fala que Davi traz no Salmo de número 6. O temor que ele tem da ira de Deus recair sobre a sua vida por ele ter pecado contra o Senhor. A palavra do Senhor ela nos traz de uma maneira muito clara no Novo Testamento que a ira de Deus ela jamais vai voltar a recair sobre a igreja, sobre o povo do Senhor, se estes se renderam de coração sincero a Cristo Jesus. Entender, portanto,
eu agora não sou mais condenável diante de Deus, mas que eu recebi justificação, é entender como Paulo, quando no versículo de número 20 do capítulo 2, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, em todo o nosso proceder, que eu e você venhamos a nos recordar isso, que não somos mais nós quem vivemos, não é a nossa vontade, mas é Cristo, que agora pelo seu Espírito vive em nós, nos conduz, nos ensina, nos exorta, para nós vivermos de maneira agradável ao nosso Senhor. Nós temos que nos lembrar que igreja não é lugar de divisões, igreja é lugar de unidade, igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar onde um povo está ali reunido, porque sabe que é falho e que precisa dar as mãos uns para os outros, para continuar a sua jornada e assim então honrar ao Senhor em todos os momentos. Irmãos, viver em igreja não é olhar para os outros e questionar como eles estão vivendo ou como eles estavam antes de chegar aqui. É recebê-los, é amá-los, é discipulá-los, é caminhar com todos para que todos possam viver o reino de Deus e desfrutar juntos deste mesmo privilégio. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz que nem mesmo o Senhor faz acepção de pessoas. Contudo, nem mesmo nós, então devemos fazê-lo. Que Deus nos abençoe, que assim o Senhor nos dê força, coragem e fé para vivermos como igreja todos os dias esta unidade, esta comunhão, de maneira que o nosso Deus venha a ser honrado na vida de cada um de nós. Feche os seus olhos neste momento para nós orarmos ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, e nós louvamos a Ti, ó Deus, nós louvamos ao Senhor porque nós sabemos que nenhum de nós aqui é merecedor do Teu amor, nenhum de nós merece a Tua bondade, nenhum de nós merece o olhar misericordioso do Senhor. Mas é por Cristo Jesus que nós estamos aqui hoje reunidos. É por meio dele que nós podemos nos colocar na Tua presença. É através de Cristo que nós podemos hoje dizer que somos chamados filhos do Senhor, que nós somos parte da igreja, temos o privilégio de poder viver no reino do Senhor, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que sempre traga à nossa memória essas doutrinas, esses conceitos, para nós podermos viver de maneira agradável ao Senhor. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, de forma que o nosso discurso seja coerente com as nossas atitudes. Independente, ó Deus, de quem o Senhor colocar em nosso caminho, que o Senhor venha agir através de nós e que essas pessoas possam sentir o Teu amor, Tua bondade e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, pedindo ao Senhor que através de nós essas pessoas possam conhecer o Evangelho verdadeiro e assim o Senhor permita que elas se convertam e que elas se entreguem ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.